Olá, alunos da EJA, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente vai trabalhar a matemática. Muito bem, na aula de hoje a gente vai classificar os conjuntos numéricos e resolver situações e problemas que envolvam as 4 operações fundamentais. A gente já viu que a gente tem um sistema de numeração chamado decimal, porque esse sistema de numeração ele tem algumas características, certo? Muito bem. Agora a gente vai classificar os conjuntos numéricos, porque também a gente já viu que os números têm diversas funções. Eles servem para contar, para codificar, né, para medir, certo? Mas existem vários tipos de números. E aí, esses números, conforme o seu tipo, ele recebe um nome especial. Se ele faz parte de um conjunto numérico ou de outro. Vamos lá? Muito bem. Você conhece o que são os conjuntos numéricos? Já ouviu falar em números naturais, números inteiros, números racionais, irracionais e reais? Já ouviram falar? Vamos organizar isso aí? Vamos lá. E toda essa classificação, gente, está diretamente relacionada com a evolução da humanidade, tá? Então, se quiserem saber um pouquinho mais, é só pesquisar a evolução da humanidade e os números, que vai trazer para vocês isso daí, essa história. O primeiro conjunto, que é aquele conjunto que a gente aprende lá no início da nossa idade escolar, é o conjunto dos números naturais. E é o conjunto que serve para contagem. Por exemplo, a gente não fala que a gente tem 3 irmãos e meio, não é verdade? A gente fala que tem 3 irmãos. Eu não falo que eu tenho 5 dedos e meios, né? Eu tenho 5 dedos, ou seja, são os números que servem para contagem. Esses são os números que acontecem naturalmente na vida da gente, certo? E ele começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim até o infinito, tá bom? Muito bem. Mas, com o avanço da humanidade, aconteceu o quê? A humanidade começou a trabalhar com comércio e com isso eles precisavam registrar as dívidas, certo? Fazer de alguma forma de um registro de dívida. Ah, por exemplo, o fulano está me devendo 2 sacos de alguma coisa, por exemplo, de algum produto. Como é que eu registrava isso? Então, entendeu-se a necessidade de trazer junto aos números inteiros, né, junto aos números, o sinal de menos. Colocar os números como positivos e negativos. Fazendo o quê? O conjunto dos números inteiros. Ah, então olha lá, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Ou seja, a gente diz que os naturais pertencem aos inteiros. E os inteiros são quem? Além dos naturais, a gente junta com os naturais o -1, -2, ou seja, os números negativos. Então, a gente tem os números negativos e os naturais fazendo parte dos inteiros. Ok? Muito bem. Mas, professora, e os números com vírgula e os números com fração, que são fração, e as dízimas periódicas, ou seja, todos os números a gente consegue escrever na forma de fração. Todos os números que são escritos na forma de fração são classificados como conjunto dos números racionais. Ah, então se eu conseguir escrever na forma de uma fração, esse número é racional. Professora, o 4, eu consigo colocar o 4 na forma de fração? Sim, 8 sobre 2, por exemplo, não é? 8 sobre 2 dá 4. Ah, então por isso que os naturais e os inteiros, né? Ou seja, os inteiros pertencem ao conjunto dos números racionais. Por exemplo, raiz quadrada de 4 vai dar 2, ele é um número racional, porque o 2 eu consigo escrever 4 sobre 2, não é verdade? 20 décimos, não é? Tudo isso vira o número 2, certo? Muito bem. Ah, professora, mas tem aquele número que a gente conhece bem lá, quando eu estava lá na escola, eu já tinha ouvido falar o número π, que é aquele número, por exemplo, que não tem fim a conta dele. E tem algumas divisões também que a gente faz que não tem fim. O número decimal ele vai infinitamente, sem repetir, sem ser uma dízima. Esses são conhecidos como os números irracionais. E eles são classificados como o conjunto dos números reais, que é tudo isso daqui, tirando os racionais. Ou seja, é um conjuntinho que fica à parte aqui. O π, a raiz de 2, certo? E todos esses conjuntos juntos
fazem o quê? O conjunto dos números reais, ok? Professora, só existe o conjunto dos números reais? Não. Lá na frente, quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão ver que existe o conjunto dos números complexos ou imaginários. Mas isso é um spoilerzinho que a professora deu e vamos deixar para a gente falar disso lá na frente, tá bom? Muito bem. Então, já que a gente explanou um pouquinho de cada conjunto, vamos exercitar? Olha lá, eu tenho alguns cartões aqui, ó. 134, menos 134, 0,5, raiz de 3 e 1/3. E eu tenho símbolos naturais, inteiros, racionais, reais e irracionais. Eu quero que vocês relacionem cada número com seu respectivo conjunto. O 134, eu vou ligar ele aonde? Quais são os conjuntos que eu vou conseguir ligar? Vamos lá? Tempo para vocês. Classificaram? Vamos conversar com cada número? 134. Ele pode ser natural? Pode. Por exemplo, tenho 134 tampinhas. Serviu para uma contagem. Pode ser considerado inteiro? Pode, porque não tem parte decimal, ou seja, não tem aqui nada depois da vírgula, certo? Pode ser considerado racional? Pode, porque eu consigo escrever 134 como uma fração, olha lá, 268 dividido por 2. Pode ser um número real? Sim, porque se ele pertence aos racionais, ele já está fazendo parte dos reais, ok? Muito bem, então ele é ligado com natural, inteiro, racional e real. E o menos 134? Menos 134, ele não é natural. Por quê? Porque eu não vou falar que eu tenho menos 134 tampinhas, não é verdade?
Ele é um número negativo, então ele vai ser inteiro, porque ele não tem a parte decimal e ele é um número negativo. É racional, porque eu também consigo escrever na forma de fração. E é real, porque pertence aos racionais. Ok? Muito bem. Olha lá, então eu posso ligar com inteiro, racionais e reais. E o 0,5? 0,5 não é inteiro e não é natural, porque ele tem uma parte decimal, mas ele é racional e ele é real. Aqui, não anote isso aqui no caderno de vocês, porque o 0,5 para ser escrito na forma de fração, teria que ser o quê? 1/2. Essa fração aqui está errada, tá bom? Mas a professora vai corrigir depois lá na hora que for disponibilizado o slide para vocês. É 1/2, não é 268. 268 é do slide anterior. Número real, porque pertence aos racionais. Então, o 0,5 ele pode ser racional e real, certo? E o raiz de 3? Bom, raiz de 3 ele é um número irracional, porque se eu jogar lá na calculadora, vai dar um número que não vai ter fim e não vai repetir, então não é uma dízima. Por exemplo, seria uma dízima se aqui ficasse assim, ó, 73, 73, 73, 73, infinitamente 73, ou 7, 7, 7, 7, mas não é. Então, como ele é um número decimal não exato, né? Então, a gente tem o quê? Irracional. Então, ele pertence aos irracionais e pertence ao real. A professora esqueceu de pintar aqui os reais, mas ele pertence a esses dois, porque os racionais está dentro dos reais, certo? Muito bem. Então, ele é real e ele é irracional. E 1/3? Bom, 1/3 é fração. Então, eu já sei que ele é racional e é real, certo? Então, tá ali as relações feitas com os nossos números, tá bom? A professora vai dar um tempinho para que vocês possam copiar aqui as relações que a gente fez. Copiaram, estabeleceram ali as relações? Muito bem. Vamos lá. Vamos exercitar. Seu Antônio e Dona Maria resolveram comprar uma geladeira nova. A loja tem 3 planos de pagamentos. Quantos reais a mais o casal vai pagar se optar pelos planos a prazo? Vamos ver quais são os planos. Primeiro plano, à vista, a geladeira sairia 845. O que é fazer uma compra à vista? Chego lá na loja e pago o valor total e levo, ok? A prazo. Bom, a prazo, como o próprio nome diz, eu vou pagar em parcelas. Mas normalmente, a prazo eu posso fazer de 2 formas. Eu posso dar uma entrada, no caso de 100 reais, e vou dividir o restante em 5 prestações de 150. Tudo bem? E posso também fazer a prazo sem entrada, de 8 prestações de 109. Observando esses aqui, quantos reais a mais esse casal vai pagar se optar pelos 2 planos a prazo? Tempo para vocês.
Vamos lá? Conseguiram fazer? Vamos ver. No primeiro a prazo, a entrada é de 100 mais 5 prestações de 150. Então, 5 vezes 150, e a professora trouxe estratégia de cálculo mental. O 150 eu posso decompor em 100 mais 50. 5 vezes 100, 500. 5 vezes 50, 250. 500 mais 250, 750. Mais a entrada de R$100, 850. 850 menos 845, R$5. Então, na primeira opção a prazo, eles iriam pagar R$5 a mais. Vamos para a segunda? Olha lá. A prazo, sem entrada em 8 parcelas de 109. Então, lá, 8 vezes 109, mesma coisa. 109 eu posso dividir 100 mais 9. 8 vezes 100, 800. 8 vezes 9, 72. 872. Tirando de 845, vai ter R$27 a mais, ok? Então, quer dizer que na primeira foi R$5 a mais e na segunda, R$27 a mais, certo? Vamos para mais um exercício? Vamos lá. Depois de receber seu salário, João separa o dinheiro correspondente às despesas do aluguel, R$540, água, R$58, luz, R$150, gás, R$70, telefone, R$150 e alimentação, R$400. O que sobra, ele divide igualmente pelas 4 semanas no mês para gastar com lazer e cultura. Sabendo que ele recebe R$1.530 de salário, quanto ele dispõe para gastar com lazer e cultura no mês e em cada semana? Tempo para vocês. Fizeram? O que a gente percebe aqui? A gente precisa somar todas as despesas, tirar do quanto eu ganho
e o que sobrar, dividir em 4. Será que ele vai ter bastante dinheiro para ele gastar com cultura e lazer? Vamos ver? Vamos lá. Olha como é que a professora registrou. O que é despesa, a professora colocou o quê? O menos na frente. Lembra que a gente já conversou sobre conjunto numérico? Quando tem o menos na frente, significa que é uma despesa que está saindo do meu orçamento, certo? Então, menos, ó, para tudo que é despesa tem menos. E para o que é o salário, que é o que está entrando, tem mais. Precisamos subtrair o salário das despesas. Então, eu vou fazer o quê? 1.530 menos todas as despesas. Se eu juntar todas as despesas aqui, vai dar R$ 1.368. E aí, tirando do salário, dá R$ 162. Isso é o valor que ele vai ter para gastar no mês. Mas também a questão quer saber por semana. Pouquinho, né, que sobrou para ele, mas ainda dá para fazer algumas coisas. Por exemplo, vamos então pegar e dividir 162 por 4. 162 por 4, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. 16, por que eu comecei com 16? Porque o 1 não dá para dividir por 4. Não dá um valor inteiro. Então, eu vou pegar o 16, dividido por 4 dá 4. Mas a hora que eu baixo esse 2 aqui, ó, 2 dividido por 4 não dá um valor inteiro, certo? Então, eu coloco 0, porque não cabe nenhuma unidade 4 dentro do 2. E aí, a hora que eu acrescento esse 0 aqui, eu estou indo para casa dos décimos. Por isso que quando a gente faz uma divisão e que a gente põe o 0, tem aquela velha história, né? Pus o 0, ponho a vírgula. Mas por quê? Porque esse 0 aqui está indo para casa dos décimos. 20 dividido por 4, 5. Porque são 20 décimos, dá 5 décimos. Então, quanto que sobrou para ele por semana? R$ 40,50. Então, ele dispõe de R$ 162 por mês para gastar com lazer e cultura, sendo que por semana poderá gastar R$ 40,50. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, o que a gente viu hoje? Classificação de conjunto numérico e situações e problemas envolvendo as operações fundamentais. Fiquem bem, se cuidem e até uma próxima.